Graça e paz a todos. Amém? Glória a Deus. Nós estamos na nossa leitura dos livros históricos e já a maioria já sabe disso, mas nós utilizamos do culto da manhã para tratar de algum capítulo que nós lemos durante a semana ou até mesmo no próprio domingo. E nós iniciamos na sexta-feira o livro de Esdras. Então, se você não acompanhou a leitura, mas quiser acompanhar agora, sexta-feira nós iniciamos o livro de Esdras, e na quinta-feira o capítulo a ser lido era o capítulo 35 e 36. E aprove ao Senhor estar utilizando do capítulo 35 para trazer o texto e a pregação desta manhã, e nós temos a proposta da pregação hoje, trazendo o rei e o seu reino. E hoje também, provisão do próprio Senhor, nós estamos tratando sobre a igreja perseguida. Nós já ouvimos, já oramos, já vimos os vídeos, que é o DIP. E existe um homem muito importante na história do DIP, que é o irmão André, o contrabandista de Deus, o homem que levava a Bíblia para vários lugares, morreu ano passado. E o irmão André tinha uma citação que ele dizia assim: nossa missão se chama Portas Abertas, porque acreditamos que todas as portas estão abertas, em todo tempo e qualquer lugar. Eu literalmente acredito que toda porta está aberta para ir e pregar o Evangelho, desde que você esteja disposto a ir e não esteja preocupado em voltar. Então, essa é a frase, esse texto, um trecho de um texto do irmão André, que você esteja tão somente disposto a ir a servi-lo, sem estar preocupado em voltar, porque essa é a proposta da caminhada com Cristo, É uma caminhada que só vai, porque para trás não podemos olhar mais, Porque para trás fica, para trás ele não lembra mais. Então, meus irmãos, é bom quando nós vamos trazer esse texto e nós nos deparamos com um domingo tão importante, que é o domingo da igreja perseguida. Muitos dos nossos irmãos e irmãs, eles não têm a oportunidade de estar servindo ao Senhor como nós podemos aqui. Claro que eles conseguem ainda pregar a palavra, balbuciando, bem baixinho, mas nós podemos servi-lo de várias formas, de várias maneiras, em vários departamentos. E isso é uma alegria para nós, porque nós podemos estar dedicando o nosso tempo, os nossos dons, os nossos talentos para a expansão e para a obra do Senhor. E nessa manhã eu gostaria de utilizar desse capítulo, eu peço que você abra, por favor, 2 Crônicas, no seu capítulo 35, e nós vamos tratar sobre esse rei e sobre esse reino, o reino de pessoas perseguidas, o reino também de pessoas não perseguidas, mas que precisa ter essa disposição para servi-lo. Eu quero orar com a igreja mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor fez. Obrigado por essa palavra, Senhor, a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a compreendê-la, que o Senhor Deus me ajude a passar a palavra do Senhor nesta manhã, compreendendo que é a palavra espiritual, que existe o discernimento espiritual. Então ajuda, Senhor, a Tua igreja a compreender a palavra do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, então nós estamos tratando sobre esse tema, sobre esse reino que é tão grande, tão plural e com várias facetas, tem vários departamentos para estarmos servindo a Deus. E o texto de 2 Crônicas, ele vai falar com relação à realização da Páscoa. Mas nós sabemos também que nós podemos aplicar essa palavra do Antigo Testamento nos dias de hoje, porque nós não tratamos a Bíblia como algo separado do Antigo e algo do Novo. Nós cremos que existe a revelação de Cristo no Antigo e no Novo, sendo a sua revelação especial, que é a revelação através da sua palavra. Então, quando nós vamos ler esse texto, nós não vamos ler o texto inteiro, o capítulo todo, mas de maneira breve, Josias estava promovendo e realizando a Páscoa. Josias
que no capítulo 34, um capítulo antes, no verso 33, vai dizer que Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e os obrigou todos os que estavam em Israel a servirem ao Senhor, o seu Deus. E enquanto ele viveu, não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Então, Josias, sendo esse homem que revitalizou, a caminhada, a adoração a Deus, e o texto vai falar que ele não deixou de seguir ao Senhor, mas o rei, com toda a sua autoridade, ele obrigou a todos que estavam em Israel a servirem ao Senhor. Só que nós sabemos que agora, na nossa realidade, nós não podemos e nem devemos obrigar ninguém a nada. Certa vez eu estava ouvindo um pastor falar na igreja dele, e ele disse assim: igreja, como é difícil nos últimos meses ser o pastor de vocês, porque vocês não querem servir. Que palavra dura, meu irmão, que palavra dura. Porque ele falava, vocês não querem servir, tá pesado, só poucos estão trabalhando. Mas nós compreendemos que quando nós tratamos do reino do Senhor, o que nós devemos fazer é ensinar, advertir, orientar, mas nós não temos a capacidade, nem eu, nem o pastor Nilton, nem ninguém dessa igreja, a capacidade de obrigar você a servir ao Senhor. Precisa existir uma vontade, uma inclinação voluntária para você servir a Ele. Se assim não for, meu irmão, você precisa orar, pedindo que o Senhor ele traga amor ao seu coração, pedindo para que o Senhor, talvez até, traga ao seu entendimento se de fato o lugar que você está hoje é o lugar que Ele deseja para você. Porque não é que você está servindo a esse reino de maneira negligente e errada, mas pode ser também que você está no lugar que não deveria estar. Então, quando nós tratamos desse reino, é algo muito amplo. Existe o grupo que está no lugar que não deveria estar, e existe o grupo que não está no lugar que deveria manter, que realizar. Pessoas que têm algo para oferecer ao Senhor nesse reino, mas que escolheram ficar sentados nos bancos. Existe esse público também. E é ruim, então, somente para uma pessoa, para a própria pessoa. Então, eu gostaria, através desse capítulo 35, falar sobre a realização da Páscoa, mas trazendo uma aplicabilidade para a nossa vida e no serviço do Senhor. No serviço do Senhor na igreja, para o povo, entendendo que quando Josias ele vai realizar a Páscoa, os estudiosos da Bíblia vão falar que Josias, em nenhum outro tempo, desde Samuel, a Páscoa foi comemorada com tão alegria e com tanta organização. Desde o tempo de Samuel, que as pessoas não experimentavam a Páscoa como experimentaram aqui Josias. E o texto vai falar, no capítulo 35, verso 3, acompanhe na sua Bíblia, por favor, 2 Crônicas, capítulo 35, no verso 3, ele disse aos levitas, que instruíam todo Israel, e haviam sido consagrados ao Senhor: põe a arca sagrada no templo, construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Vocês não precisam mais levá-la de um lado para o outro sobre os ombros. Agora sirvam ao Senhor, o seu Deus, e a Israel, o povo dele. Então o texto vai começar. Ele disse aos levitas que instruam todo Israel. Instruam através da palavra. Hoje nós temos a palavra de Deus para ser uma instrução para nós. E todo movimento que nós vivemos com Deus, seja um movimento de avivamento, de reforma religiosa, tem que ter como base a palavra do Senhor. Então, quando nós estamos tratando sobre serviço, tem que ter como base o texto da palavra de Deus. Porque nós precisamos entender o porquê eu estou servindo. Se eu estou servindo sem saber porquê, eu estou agindo no automático. Se eu estou servindo a Deus sem algo concreto, por que eu estou indo?
Eu estou fazendo algo de maneira automática e programada. Mas nós precisamos servir a Deus entendendo o que nós estamos fazendo. Existem vários departamentos, vários ministérios na nossa igreja. E agora eu falo nossa igreja global. E todos nós podemos servir a esse reino. E Josias falou, instrua o povo, porque não vale de nada uma instrução, um novo movimento sem ter a palavra de Deus como base. Só que aí, meus irmãos, a primeira coisa relacionada a esse rei, a esse reino, que nós podemos fazer, nós vamos encontrar no capítulo 35, no verso 2. Eu quero que você me acompanhe, por favor. Vou ler do 1 até o 2. Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém. E o cordeiro da Páscoa foi abatido no 14º dia do primeiro mês. Ele nomeou os sacerdotes para as suas responsabilidades e os encorajou a se dedicarem ao serviço no templo do Senhor. Então, Josias nomeou sacerdotes para as suas responsabilidades, mas duas palavrinhas nesse texto nós podemos pegar para a nossa realidade, que é encorajou. Encorajar. Meus irmãos, no serviço do nosso Senhor, nós precisamos encorajar uns aos outros. Porque é um trabalho que precisa de líderes principalmente. É de você encorajar as pessoas que trabalham com você. Porque vai ter momentos no serviço, mesmo no serviço do Senhor, que eu vou me pegar numa situação de tristeza, de abatimento, de indisposição para servi-lo. E cabe a nós esse relacionamento mútuo na igreja e da comunidade cristã, de encorajar uns aos outros no serviço do Senhor. Então, quando nós vamos olhar o texto de Marcos capítulo 6, vamos analisar Marcos capítulo 6. Marcos 6, 7, vai dizer o seguinte: então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando, chamando os 12 para junto de si, enviou de 2 em 2, e lhe deu-lhe autoridade sobre os espíritos imundos. Jesus faz isso porque ele entendia que a obra tem bastante trabalho, que sozinho nós não podemos fazer muita coisa. Então Jesus fala, olha, vamos de dupla que é melhor, porque um vai encorajando o outro. Quando faltar a disposição de um, o outro vai ter que dar um gás. Por isso que esse convite do cristianismo é um convite a esse relacionamento, a essa unidade da sua igreja. Por isso que não existe ministério de líder sozinho. Por isso que não tem igreja de uma pessoa só. Porque é compartilhado o serviço desse reino, porque não tem como uma pessoa fazer tudo o tempo todo, ao mesmo tempo que não vai conseguir fazer nada. Ela faz um tiquinho de cada. Então, por isso que o próprio Jesus, e aqui é uma instrução de Jesus, ele usou dessa estratégia, e aí os líderes, os teóricos da administração pegaram esse exemplo com ele. Ele falou, olha, vamos de 2 em 2, meu amigo, porque vai ter um momento que vai estar fraco. Sabe, Elias? Pô, Elias, eu quero caminhar, meu irmão, tem que ir com você. Porque no dia que eu tiver mais ou menos, você dá aquele gás. Inclusive, até quando você vai estudar um hábito, a orientação é, quando você quiser criar um hábito, busque um grupo ou pessoas para você ir com eles. Por isso que é tão famoso o grupo de ciclismo. É estratégico aquilo ali para a criação de um hábito. Charles Duhigg já falou sobre isso, o poder do hábito. Ele vai falar, olha, vai criar um hábito, não queira criar sozinho, não vai dar muito certo não. Porque você, em algum momento, vai fraquejar. Então, quando Josias fala, olha, e ele os encorajou, porque sabia que era difícil. Meu irmão, você pode estar aqui, pode estar muito bem, servindo a Deus. Mas pode ter alguém no seu ministério que vai estar capengando, tem 2 domingos que não aparece.
Nós podemos fazer isso, encorajar os nossos irmãos no serviço desse reino. E aí o texto vai continuar, no verso 2. Ele os encorajou ao quê? A se dedicarem ao serviço no templo do Senhor. Não é apenas encorajar para ter aquela explosão de sentimento. Não é apenas encorajar para servir por um tempo, mas a se dedicar à obra. E aí nós podemos analisar o texto de Eclesiastes, capítulo 9, no verso 10. Eclesiastes, capítulo 9, no verso 10, que vai dizer o seguinte: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, nem há conhecimento, nem sabedoria. O que as suas mãos tiverem que fazer, façam com toda a sua força. Então Josias não apenas encorajou, mas ele falou: olha, se dedique ao serviço do Senhor. E esse se dedicar pode não ser como meu irmão, porque a expressão seja o melhor, às vezes nós aplicamos de maneira errada. Não é ser o melhor do grupo inteiro, é ser o seu melhor. Fazer o que você pode fazer para Deus. Fazer aquilo que você pode entregar do máximo de você na obra e na causa do Senhor. Então o texto vai falar: para onde você vai, meu amigo, é só areia na cara e tampa fechada. É caixão e vela preta, está tudo certo. Porque nós sabemos que passou daqui é juízo, é papai do céu ou capiroto. Então esse é o momento para servir, o melhor momento para servir a Deus é agora. Ah, mas quando eu terminar minha faculdade eu vou me dedicar. Você pode ir embora antes. O motor tranca e pronto. Mistura água com óleo, está tudo e aí embolou tudo. Quando você vai ver. Então o melhor momento para servir a esse reino é aqui e agora. É nesse momento, porque o benefício não é nosso. O benefício é para a própria pessoa, porque ela vai servir ao próprio Deus. Então o texto vai falar, Josias fala: olha, os encorajou, por isso que é convite à unidade e à comunhão, mas ele também falou: olha, se dediquem à obra do Senhor, porque nós nos dedicamos a tantas coisas, meus irmãos. Nós investimos o nosso tempo, o nosso esforço, o nosso dinheiro em tantos lugares, em tantas coisas, cada um sabe. Mas quando nós tratamos da obra do Senhor, e é nós mesmo agora, nós meio que, vamos fazer um arrumadinho aqui. Então, meu irmão, aquilo que nós podemos aprender desse texto é encorajar uns aos outros nesse reino, mas também nos dedicar uns aos outros e a essa obra. O texto de Jeremias, no capítulo 48, no verso 10, Jeremias 48, verso 10, vai dizer o seguinte: maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Negligência, sabe o que é certo e faz o errado. Maldito o homem que faz com negligência essa obra, porque é a obra do próprio Senhor. Então, quando Josias vai realizar essa Páscoa, ele começa trazendo uma estrutura para esse serviço. Não é o servir pelo servir, mas servir com um objetivo maior e com sentido. Então, de encorajamento, de dedicação. Então, nós precisamos nos dedicar mais à obra do Senhor. Precisamos, meus irmãos, nos dedicar, porque nós sabemos que nesses lugares perseguidos, quantos queriam, pode até parecer apelativa essa fala, mas quantos queriam estar servindo ao Senhor em diversos ministérios, trabalhando com as crianças, tocando um instrumento, nós sabemos que não é possível. Nós sabemos que não é possível nenhum tipo de instrumento. Certa vez, em algum ano aí atrás, há uns 6 anos, o DIP, nesse dia da igreja perseguida, eles lançaram um relato das pessoas perseguidas que eles só mexiam a boca sem som, porque não podiam fazer nenhum tipo de som para chamar a atenção das pessoas.
E ali não cabe um teclado, ali não cabe um microfone, ali não cabe nada que seja parecido com a nossa realidade, mas mesmo assim eles servem ao Senhor. E nós temos toda essa estrutura. E quando eu falar aqui, não é tão somente essa igreja, mas a igreja do Brasil. Nós temos uma estrutura para servi-lo. E eu realmente não tenho vontade de ser apelativo. Sirva o Senhor, ou sirva o Senhor, meu irmão, em nome de Jesus. Porque isso precisa partir da orientação bíblica e de você ser confrontado por essa palavra e de servir. Porque tão somente uma palavra como essa, ela não cabe apenas numa igreja que ninguém serve. Pelo contrário, ela serve na igreja que serve, para continuar servindo ao Senhor. Porque se nós deixamos para pregar essa pregação apenas no tempo que ninguém está servindo, nós vamos pegar só no tempo ruim da situação. Mas enquanto estamos bem, servindo ao Senhor com alegria e dedicação, é nesse momento que precisamos vigiar os nossos corações. Então o texto ele vai continuar agora, no capítulo 35, no verso 10. O serviço foi organizado, e os sacerdotes assumiram seus lugares com os levitas, em seus turnos, conforme o rei ordenara. Uma outra coisa, meu irmão, que nós precisamos fazer no serviço desse reino, é prestar um serviço organizado. O texto de Lucas, capítulo 14, no verso 28, vai falar aquela velha história muito conhecida: quem vai construir algo e não calcula antes? Para que o povo que passa e fale, não teve capacidade nem de terminar, começou e não terminou, porque não foi organizado, não pensou, não jogou lá no aplicativo do OSSE para saber como seria para gastar alguma coisa, para fazer a sua obra, né? Então, nós precisamos realmente servir de maneira organizada, porque na faculdade nós planejamos, nós fazemos muitas coisas, porque nós queremos uma nota interessante, mas na obra do Senhor, fulano, fala aí hoje, rapaz, nem sabia, mas fala aí. Não podemos ser assim, meus irmãos. Não podemos ser assim. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós observamos que a obra do Senhor tem que ser realizada de maneira organizada. Mas aqui, eu quero fazer uma adendo interessante. Por muitas vezes, na obra e na causa do Senhor, a minha realidade, ela pode ser diferente da vida do meu irmão. Eu vou explicar agora. Por muitas vezes, quando eu, como liderança, trabalhando, fazendo, pensando, planejando, quero que a outra pessoa tenha o mesmo empenho do que eu. E agora não estou me usando como exemplo, não, é apenas. Eu quero que a pessoa tenha o mesmo exemplo do que eu. Mas você, que serve a Deus, tenha seu olhar de misericórdia e se coloque no lugar do outro que está servindo, para analisar a sua realidade, para saber o porquê ele não é tão organizado como você. Isso faz parte da compaixão e graça que nós podemos aplicar. Tem que ser organizado, a obra do Senhor tem que ser, para não fazer esse corte aí, né, Mateus? Pastor fala, tem que ser organizado, não é isso. Precisamos ter organização. Mas sempre lembre, na obra do Senhor, nós trabalhamos com diversas realidades. E é diferente de tudo, porque é a própria palavra de Deus. Nós estamos tratando de algo espiritual aqui agora. Porque às vezes, no afã de querer fazer algo, de querer estar no nível muito alto, eu acabo passando por cima de princípios basilares da palavra. Misericórdia, compaixão, empatia, me colocar no lugar do meu irmão, porque eu quero algo no nível muito alto. Mas pergunte por que o seu irmão não entregou, não fez aquilo naquele tempo. Olhe a realidade daquele irmão. Procure saber os detalhes. Então não é ser organizado só por ser organizado. Sabe por que eu falo isso? Eu trabalhava num lugar que nós precisávamos apresentar relatórios, né? Gráficos e etc. Só que em meio a apresentar relatórios e gráficos, nós tínhamos zilhões de coisas para fazer. Chegava 4 da manhã, saía meia-noite, era uma loucura. E quando era para ser organizado, mesmo sabendo toda a realidade, a pessoa na situação,
ela nos colocava em situações constrangedoras, porque ela queria ser organizada, mas sem levar em consideração toda a real situação. E nós não podemos fazer isso. Antes de tudo, eu preciso me colocar no lugar do meu irmão. A obra do Senhor tem que ser feita de maneira organizada, mas antes de tudo, é eu olhar para o meu irmão com um olhar de misericórdia e me colocar naquela situação e procurar saber como é que ele está, por que ele está fazendo, por que não fez. E se ele não fez porque ele não quer, porque procrastinou, ainda dá uma palavra dura. Mas se ele não fez porque realmente existiu algo, vamos tratar com amor. E aí eu fecho esse parênteses aqui com essa palavra. Existe um texto em 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 40. 1 Coríntios 14, 40. Que vai dizer que faça tudo com decência e ordem. Então, nós temos um rei, um reino de encorajamento, um rei, e esse reino de dedicação, esse mesmo reino de organização, mas tem algo que nós conseguimos fechar, e agora eu estou caminhando para o final, que está no verso 15, do capítulo 35, que vai dizer o seguinte, o 14, depois disso, os levitas prepararam a parte deles e a dos sacerdotes, pois estes, descendentes de Arão, ficaram sacrificando os holocaustos e as porções de gordura até o anoitecer. Foi por isso que os levitas prepararam a parte deles e a dos sacerdotes, descendentes de Arão. Os músicos, descendentes de Asaf, estavam nos locais prescritos por Davi e por Asaf, Emã e Jedutum, vidente do rei. Os porteiros que guardavam cada porta, não precisaram deixar o seu posto, pois os seus colegas levitas prepararam as ofertas para eles. Olhe, projeta aí, por favor, varão, esse texto. 35:15. Para a gente analisar rapidamente. Pode passar a outra parte. Isso. Os porteiros que guardavam cada porta não precisaram deixar o seu lugar, pois os seus colegas levitas prepararam as ofertas para eles. Olha que interessante. Nesse reino, meu irmão, ou vai ser um ajudando o outro, ou não vai dar certo. Os porteiros nem precisaram sair das portas. Falei, tenha calma, rapaz, estamos aqui para ajudar um ao outro. E aqui nós sabemos que é a realização da Páscoa, etc., o serviço no templo, mas olhe como nós podemos pegar esse texto e aplicar à nossa realidade. Não é porque não é o meu ministério que eu não vou ajudar, não. É o compartilhar da caminhada cristã. Olha que texto maravilhoso. Os porteiros, eles não precisaram deixar, não, os lugares, porque os levitas, os que serviam, prepararam as ofertas para eles. Serviram aos irmãos. Então, nós estamos servindo em várias frentes, em vários lugares. Mas não é porque sai dos casais, sai da juventude ou de algum outro lugar que eu vou servir com menos alegria. E esse texto vai falar isso aos nossos corações. Os porteiros nem precisaram se mexer, porque tinha quem os servir. Por isso que nesse reino tão maravilhoso, nós temos a oportunidade de servir a Deus e servir aos nossos irmãos. E que bom, fico alegre que nós estamos vivendo um tempo maravilhoso na casa do Senhor, servindo a Ele em vários departamentos e ministérios. É uma alegria
para nós, para a glória de Deus e para a nossa alegria. Mas nós precisamos ter esse entendimento, que a obra é uma só. A obra é uma só, o reino é apenas um. Por isso que nós precisamos servir. O chamado do Evangelho é o chamado do serviço. Por isso que o rei que nós estávamos esperando, coloca aí, Vaso, a página aí da pregação, o banner. Por isso que esse rei com essa coroa, que nós esperávamos em cima de um cavalo branco, aí, pocotó, um cabelão, um monte de gente ao redor, era espada, era não sei o que, carro de som. Ele pegou, amarrou na cintura o pano e lavou os pés, porque ele quis demonstrar que esse reino é o reino do serviço. Não é o reino do holofote, não, é o reino do serviço. E é por isso que é tão maravilhoso servir a esse reino e a esse rei. Então, meus irmãos, que através desse texto, que através da Páscoa que Josias realizou, dessa dedicação, desse encorajamento, dessa ajuda mútua aos nossos irmãos, nós venhamos a compreender o tamanho que é o reino de Deus. E nós somos privilegiados em participar no serviço desse rei. Por isso que nós cantamos, no serviço do meu rei eu sou feliz, feito, abençoado. Por isso que nós cantamos, porque no serviço desse rei nós somos de fato felizes, porque servimos a esse rei e a esse reino. Amém? Que o Senhor fale, que abençoe, fale ao seu coração, e que você busque como servir a Deus na casa de Deus. E aqui, pastor, nem precisa, varão, mas eu vou falar. Nós não trouxe essa palavra porque estamos precisando de pessoas para agregar nos ministérios, não. Viu? A melhor notícia é essa, que graças a Deus nós estamos com pessoas trabalhando na obra do Senhor, mas sempre tem espaço para alguém. Então, se você quiser trabalhar, nos procure. Porque eu ficaria triste em trazer uma palavra como essa, se nós estivéssemos precisando em vários ministérios de várias pessoas. Aí seria uma palavra de desespero, como foi o pastor que eu ouvi. Que tristeza ser pastor de vocês, olha que dor, meu irmão. Me coloquei no lugar dele. Poucos estão servindo. Então, para a glória de Deus, nós queremos encorajar a você a continuar servindo, mas encorajá-lo também a servir com aquilo que Ele te deu para a glória dEle. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra poderosa. Não porque eu preguei, mas é porque é a palavra do Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos deu essa palavra. O Senhor nos deixou, Deus, a Bíblia, que é a palavra do Senhor, viva, poderosa, eficaz, mais afiado que uma espada de 2 gumes. Pai, muito obrigado pelo povo que se encontra aqui, obrigado pelos servos e servas do Senhor no serviço desse reino. Que o Senhor preserve em nossos corações o amor e o desejo em servi-lo, olhando para os nossos irmãos perseguidos, entendendo que eles realmente queriam servir mais, e nós temos toda essa liberdade, no máximo intolerância religiosa, mas temos essa liberdade para servi-lo. Então que o Senhor continue a nos ajudar, e que cada irmão aqui encoraje um ao outro, como Jesus mesmo fez, caminhe de 2 em 2, os 2 no caminho de Emaús, sempre os 2 caminhando, porque sabia que na caminhada cristã é uma caminhada que eu preciso do meu irmão. A caminhada cristã é uma caminhada de dependência. Então, Senhor, que o Senhor nos ajude, e muito obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos trabalhar para o Senhor com uma alegria, disposição. Que o Senhor nos ajude a continuar fazendo isso. Abençoa-nos, Senhor. Pedimos a Tua bênção, a Tua proteção, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, glória a Deus.